Você ganha relativamente bem como freelancer, mas parece que está sempre no limite. Você consegue alguns trabalhos em sites de freelancers, mas tem mês que não entra quase nada. Isso é um sinal que você não tem um modelo de negócio, e sim um emprego que você criou para você mesmo. E nesse vídeo você vai descobrir por que crescer como freelancer e realizar todos os sonhos da sua vida é praticamente impossível. E que o único caminho para ter uma liberdade absurda é ser dono de um negócio de verdade com uma agência. E olha só, eu sei que você consegue fechar alguns bons projetos, entrega bem, os clientes ficam satisfeitos, você vive ocupado, mas eu também sei que você não ganha tanto quanto poderia e que está sempre preocupado. E eu sei porque eu já fui essa pessoa que trocava tempo por dinheiro e não via tantas expectativas. Até que eu percebi que eu tinha que montar uma empresa de verdade, senão eu nunca ia conseguir passar dos 10 mil reais por mês. Nunca teria a qualidade de vida que eu queria, não teria previsibilidade e não teria liberdade geográfica e de tempo. E é exatamente isso que você vai conseguir se prestar atenção nos 6 passos que eu vou te passar agora. E olha só, o primeiro passo, ele até pode parecer um pouco coach demais, mas na verdade não tem nada disso. E nós vamos chegar nas dicas mais avançadas, só que para você executar as dicas mais avançadas, você precisa entender e realizar esse primeiro passo, que é a definição de uma rotina estratégica. É uma definição de quando você vai realmente executar as coisas estratégicas da sua empresa. E a grande maioria dos donos de agências não conseguem fazer isso. Eles ficam tão fissurados na rotina do cliente, nas tarefas que ele precisa fazer, em apagar incêndio e responder cliente, que eles não conseguem parar e pensar de forma estratégica para a própria agência. E o que é esse estratégico? Tem hora que vai ser revisão de processo, tem hora que vai ser criação de funil, tem hora que vai ser aperfeiçoamento do trabalho comercial, mas você precisa destinar algumas horas do seu dia para o estratégico. Senão, você nunca vai conseguir ficar a maior parte do dia no estratégico. E eu falo constantemente sobre a importância de você sair do operacional, a importância de você destinar algumas horas por dia ao estratégico. Eu falo isso há anos. Só que recentemente vazou um vídeo do Flávio Augusto falando que você não pode nunca sair do operacional, que você tem que ficar no operacional. E gente, quem sou eu perto do Flávio Augusto? Só que as pessoas descontextualizaram a fala dele, e aí agora volta e meia, quando eu falo sair do operacional, um monte de hater começa a falar sobre a fala do Flávio Augusto lá. Só que qual que é a visão, galera? Flávio Augusto ficou bilionário através de uma empresa de educação de inglês. O Flávio Augusto nunca deu aula de inglês na vida. Ele sempre foi bom de vendas, ele sempre teve todo o potencial e expandiu a WhatsApp na época para o que é hoje, né? Você conhece muito bem, não vou resumir a história do Flávio Augusto aqui para você. Só que ele nunca deu aula. Aí coloca na pele do dono de agência. Vamos supor que você é o dono de agência. No momento você é um freelancer. É como se o Flávio Augusto sempre tivesse que subir os anúncios do próprio cliente o tempo inteiro. Não é o caso. As pessoas descontextualizaram a fala do Flávio Augusto. É óbvio que você não pode nunca sair totalmente do operacional. Você sempre tem que estar lá como se fosse no chão de fábrica, entendendo e aperfeiçoando o processo. Só que é extremamente importante que você tenha algumas horas, pelo menos, da sua semana destinadas ao estratégico. E aí você vai fazer isso definindo a sua rotina estratégica. Por exemplo, o que você vai fazer na segunda? O que você vai fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta e assim sucessivamente. Esse aqui é o controle de rotina que eu faço aqui e os nossos mentorados também têm acesso para fazer algo muito semelhante na página mais importante da vida dele. Se você não usa o Notion, você vai fazer do seu jeito, mas você precisa destinar algumas horas do seu dia e ou da sua semana ao estratégico. Senão você sempre vai estar no operacional, sempre vai estar respondendo o cliente e você nunca vai conseguir executar os passos mais avançados que eu vou te mostrar agora. O segundo passo é um assunto ainda mais polêmico do que essa fala do Flávio Augusto. É um assunto que gera ainda mais haters do que essa fala do Flávio Augusto, que é a definição do nicho da sua agência. Tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra, tem fanatismo dos dois lados, de quem fala que tem que ter nicho, de quem não tem que ter nicho. Pega essa visão aí. Não leva ao pé da letra tudo que um fanático do nicho te fala. E não leve ao pé da letra tudo que um fanático do não nicho te fala também. Qual é a melhor estratégia para a sua agência? Depende de uma série de fatores, depende de uma série de circunstâncias. Que é que eu sempre recomendo para os nossos mentorados aqui. Se você não for nichar a sua agência, niche pelo menos os primeiros funis que você vai trabalhar. Porque as pessoas não estão no Instagram, no YouTube para ficar vendo vídeos aleatórios, para ficar vendo uma série de coisas aleatórias. Elas estão lá para ficar vendo
conteúdos das pessoas viajando, coisas que elas gostam, e ela só vai prestar atenção no seu anúncio, na sua abordagem, se você chegar com uma segmentação muito clara para ela, com uma dor e um desejo que ela tenha da vida dela. Só assim ela vai prestar atenção em você. E é muito mais fácil você conseguir captar a atenção dessa pessoa sabendo o nicho que você está executando, sabendo quem é essa pessoa, qual é a dor dela. Então, na minha visão, a principal vantagem, entre todas as outras vantagens de ter um nicho ou não, é essa, é você captar a atenção da pessoa, que hoje em dia é o bem mais escasso do mundo. Então, o que você vai fazer? Se você já tiver um nicho, você vai sair do armário, você vai atacar esse nicho com tudo. Se você ainda não tem, você vai nichar. Se você ainda não tem essa coragem de sair do armário e falar que eu sou uma agência disso, disso e daquilo, você vai nichar os primeiros funis que você vai trabalhar. Como você vai fazer isso? E aí, galera, eu vou parar de compartilhar aqui, depois eu volto também. Como que você vai fazer isso? Eu falo constantemente também. O nicho que você escolhe distorce a noção de tempo. Se você escolhe um nicho com muita demanda e pouca oferta, você acelera o crescimento de tudo que eu vou te passar aqui depois. Por exemplo, eu consegui ajudar uma agência que não tinha um nicho ainda a sair do armário, a agência do Felipe Santos, a sair do armário e escolher o nicho de atacado. Eles estão crescendo absurdo, já são a maior agência do Brasil no nicho de atacado, que tinha muita demanda e pouca oferta. Uma outra agência que já teve a nossa consultoria aqui também, uma agência de loja para colchões, saiu de 20 mil para os 6 dígitos. O Felipe saiu de 30 foi para os 6 dígitos. E é isso, se você escolhe um bom nicho, você distorce a noção de tempo. Como que você vai escolher esse bom nicho? Primeiro, eu uso muito aqui os critérios do Alex Hormozzi para considerar se o nicho vale a pena ou não. Quais são esses 4 critérios? Tem uma grande dor? Esse nicho tem grande dor? Ele tem uma fácil segmentação? Ele tem um poder de compra? E ele está em crescimento? Se tiver os 4, vai fundo. Se você tiver o 3, você pode fazer também, mas o ideal é que tenha os 4. Que você encontre esse nicho com uma grande dor, fácil segmentação, poder de compra e crescimento. Vini, eu tenho um nicho concorrido. Eu estou em um nicho que ele tem muito concorrente. Pega essa visão que eu vou te passar aqui. Eu estou em 2 nichos com grandes concorrentes também. No nicho, a minha agência de e-commerce tem várias outras agências, várias mentorias que também tentam fisgar esse meu cliente de e-commerce. E eu também estou, meu outro braço aqui, em um nicho com também muitos concorrentes, que é o nicho de agências. Eu também tenho vários concorrentes bons, inclusive, e vários concorrentes ruins. A maioria é ruim, mas tem muitos bons também. Mas enfim, nos 2 braços de atuação, eu tenho muitos concorrentes. Eu não estou em um nicho com muita demanda e pouca oferta. Os 2 têm muita demanda, mas também tem muita oferta. Se eu fosse só ficar fissurado nisso aqui e reclamar que o mundo é injusto e ficar à caça do nicho perfeito, eu não teria sucesso nesses 2 nichos que eu atuo. Porque qual que é o mais importante de tudo? Mesmo em nichos extremamente concorridos, como é agências e como é e-commerce, você consegue se sobressair se fizer um trabalho com método. Eu tenho um método aqui na Escala Absurda, que inclusive se você quiser o nosso direcionamento, tem um link aqui embaixo, entra logo. Eu tenho um método muito claro de vendas previsíveis, retenção extrema de clientes e agora inteligência artificial. Dentro do e-commerce eu também tenho um método. E quando você está em um nicho com muito concorrido, você tem que ter um método muito forte, principalmente. Só que o mais importante de tudo, não importa se você está em um nicho muito concorrido, se você olhar de forma científica praticamente aos números do seu funil. Na prática, pouco importa se você tem muito concorrente ou não. O que importa de verdade é volume de leads, sendo que uma parcela desses leads serão de leads qualificados. Desses leads qualificados, uma parcela vai chegar na reunião e uma parcela vai comprar. A gente tem uma meta aqui de 20% de conversão das reuniões. Se a gente quer fechar um cliente, a gente precisa fazer 5 reuniões. Se a gente quer fechar 5 clientes, a gente vai fazer 25 reuniões. Então é matemática e aí pouco importa se você está em um nicho muito concorrido ou não. Para resumir a história toda aqui sobre nicho, se você não tem coragem ainda e culhões para sair do armário, niche pelo menos os funis da sua agência. Se você já tem culhões, já está mais direcionado para nichar, niche com tudo, de preferência em um nicho com muita demanda e pouca oferta.
Se você já está em um nicho que tem muita demanda, mas também tem muita oferta, não importa, faz um trabalho com o método forte e olhe sempre para os números. Na verdade, esse trabalho com o método e olhar sempre para os números, você vai fazer em todas as situações. Mas se você está em um nicho com muita demanda e muita oferta, se você tem muitos concorrentes, olhe mais ainda, seja bitolado nisso aqui, que se você conseguir colocar o trabalho com o método, com estrutura e olhar para os números, é impossível de dar errado. Já o terceiro passo é a parte que a grande maioria das pessoas tem uma certa preguiça. Na verdade, não é que eles têm uma certa preguiça, é que eles acham que gostam de fazer, mas faz de uma forma preguiçosa. Faz um trabalho muito aquém do que realmente precisa. E o terceiro passo é planejamento estratégico. Se você faz um bom planejamento estratégico e depois você tem um tráfego meia boca, vai performar, vai dar bom. Mas se você faz um trabalho com planejamento ruim e tem o melhor gestor de tráfego do mundo, não vai performar tanto quanto poderia. Ponto. Então, não seja uma das pessoas que tem medo ou preguiça de fazer planejamento estratégico. Você tem que, isso aqui tudo os nossos mentorados têm acesso, como eu disse, você tem um link aqui embaixo, você pode entrar. Na verdade, aqui embaixo tem um link para você comprar os dashes direto com a área de membros também, tá? Então, você já pode comprar e ter acesso a tudo isso. Qual o mais importante de você definir essa parte de planejamento estratégico? Primeiro, qual que é o seu método? O que você ajuda o seu cliente a realmente vender mais? O que você faz pelo cliente, com o cliente e o que o cliente faz com o seu auxílio? Qual é a sua escada de valor? Qual é o seu produto principal que vai ser o foco da sua comunicação? Quais são os seus produtos de entrada e quais são os seus produtos high-end? E quais são os seus produtos de free offer? Quais são os seus produtos gratuitos? Você precisa conceber essa escada de valor de um jeito que suba a escada. E o foco principal e praticamente total vai ser nesse produto principal aqui. Chegou um lead que não tem tanto potencial para esse produto principal, aí você oferece esse front-end. Se chegou um lead que tem muita grana, muito potencial, ou já está com você há um tempo, você oferece esse produto high-end. E mais do que isso, depois da escada de valor, você define a oferta irresistível. Esses 9 elementos aqui, também do Alex Hormozi, essa escada de valor é do Russell Brunson, a oferta irresistível aqui, esses 9 elementos também são do Alex Hormozi, que eu pego essa parte aqui também dessa grande parte. São as duas principais referências do marketing digital para mim no mundo. Então olha só, a sua oferta irresistível, você não é obrigado a ter essas 9, mas se você coloca algumas delas, você transforma a sua oferta de valor X para 2X automaticamente. Quanto mais, melhor. Primeiro, proposta de valor incomparável, oferta envolvente, preço premium, garantia imbatível, modelo de pagamento estratégico, percepção de sucesso aumentada, redução no tempo de espera, redução no esforço e sacrifício, vitórias emocionais rápidas. Tudo que você conseguir colocar nisso aqui vai te ajudar. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso aqui, sobre a oferta irresistível, como que você melhora o valor da sua oferta. E se você ainda não está inscrito, senta o dedo no botão de se inscrever e passa a acompanhar a gente aqui. Já o quarto passo é ter uma organização inteligente e processos infalíveis. Olha só, se você quer deixar de ser um freelancer e ser um verdadeiro CEO de uma agência de sucesso, você precisa considerar que a sua agência tem 4 áreas. A área de gestão de clientes, a área de gestão de equipe, a área de marketing e a área de comercial. Se você tiver um bom trabalho nessas 4 áreas, é impossível, novamente, impossível você não chegar nos 6 dígitos, realizar todos os sonhos da sua vida com uma agência de marketing. E são 4 áreas. Dentro da nossa metodologia aqui, da Escala Absurda, a gente divide em vendas previsíveis e retenção extrema de clientes. Por quê? Gestão de equipe se torna retenção extrema e gestão de clientes também se torna retenção extrema. Já a parte de vendas previsíveis é gestão de marketing e gestão de funis. Gestão de marketing, desculpa, e gestão comercial. Funil está dentro do marketing. Beleza, sabendo disso, dessas 4 áreas, você precisa criar processos infalíveis nessas 4 áreas. Por exemplo, gestão de clientes, eu preciso ter um processo de onboarding à prova de erros. Um processo de onboarding blindado contra qualquer falta de atenção, que é o que você vai fazer. Então, processo de onboarding, processo de churn, processo de inadimplentes, processo de gestão de clientes, de equipe, de formulário de novos clientes, tudo para o cliente. Equipe, como que você vai fazer as contratações? Como que você vai fazer o treinamento?
como que você vai fazer o onboard burocrático, o onboard estratégico, como que você vai delegar as tarefas. Tudo isso tem que estar processualizado, organizado para ser muito mais fácil você lidar com os clientes que você já tem, sejam eles de clientes fixos, recorrentes, ou seja de clientes de projetos, com início, meio e fim. Você vai ter que ter processo para todos eles. E aí, a sua agência vai estar muito mais bem preparada para atender 100 clientes, 150 clientes, 200 clientes. Porque eu já vi donos de agências que estão atolados de coisa, totalmente sobrecarregado, mesmo atendendo 3 clientes. Mesmo atendendo 3 clientes. Como eu já vi donos de agências totalmente tranquilos, atendendo 80, 90 clientes, porque os processos e a agência estão organizadas. Aí a diferença não é a quantidade de cliente. Tem gente que olha para mim e fala, nossa, Vini, como é que você dá conta de ter esse tanto de cliente de e-commerce? Aí você tem a mentoria de e-commerce, você tem a mentoria de agências, você abriu uma outra agência de tráfego para negócios, para high ticket e uma série de outros projetos que eu tenho também e não compartilho todos. Tudo isso graças à organização, aos processos, depois à montagem de time que você vai pegando conforme você for evoluindo. E novamente a gente te ajuda em todas essas áreas, tem um link aqui embaixo, clica e já entra para a escala absurda. Beleza? Quinto passo é o de vendas previsíveis. E aqui eu vou dividir em 2 partes. O que são vendas previsíveis? É você não depender de indicação e trabalhar com matemática para o seu crescimento. Qual o M você vai escolher para crescer a sua operação? Hoje como freelancer, mas depois como agência. O M da matemática ou o M do milagre, que pode ser o M de morte da sua empresa também. Você vai escolher o M da matemática. E aí essa parte de vendas previsíveis eu vou dividir em 2 momentos. A primeira é relacionada um pouco a, não é mindset não, mas são hacks. Coisas que você vai colocar todos os dias da sua vida, que eu deixei aqui para você. Como eu vou gerar reuniões com os meus leads qualificados? Vendas para agências é questão de matemática. E eu vou fazer até dar certo para nunca mais depender de indicação. Primeiro ponto de tudo, você viu aqui, que eu falei acho que já 2 vezes aqui nesse vídeo, que vendas para agência é questão de matemática. Se você fizer um bom planejamento, com método, com tudo que eu te passei, e olhar para a matemática do negócio, é impossível dar errado. Se eu sei que eu preciso de 5 reuniões para fazer uma venda, e eu preciso de 25 para fazer 5, a minha cabeça, para tudo que eu for fazer na vida, tem que ser como eu vou gerar 25 reuniões. Para tudo que eu vou fazer. Eu vou em um evento presencial, eu vou nesse evento não é para vender o serviço da minha agência, eu vou para vender a minha reunião gratuita. Ah, o meu pai, ele é muito bem relacionado, o meu pai conhece muita gente, beleza. Eu vou usar o networking do meu pai, não é para vender o serviço da minha agência, é para vender a minha reunião gratuita. Porque eu sei que é muito mais fácil a pessoa fechar comigo em uma reunião. E eu sei também que se eu tiver volume de reuniões de forma matemática, com um bom trabalho comercial, eu vou ter volume de vendas. E aí a sua cabeça, para tudo daqui para frente, tem que ser como eu vou gerar reuniões com os meus leads qualificados. Aqui existem 14 funis que você pode aplicar. 14 funis, alguns gratuitos, como indicação e networking, de uma forma mais estratégica e direcionada, intencional, que eu gosto de falar, iscativa, recuperação, saque de dinheiro, aplicação direta e uma série de outros. E tem alguns também funis pagos, sessão estratégica, webinar, evento próprio, etc. São 14 exemplos. Qual que é o melhor para a sua agência? Depende. Depende de uma série de fatores. Só que você tem que ter funis previsíveis te gerando reunião. Ponto. Não existe outra opção. Sendo que aqui tem 14, não tem? Beleza. Eu posso criar infinitos funis. Infinitos funis. Recentemente entrou aqui, na Escala Absurda, uma agência que vai nichar para escolas cristãs. E essa agência tem um bom contato com pastores, com pessoas que têm muitos outros contatos nessas escolas cristãs. Ele vai criar funil pastores. Ele vai usar o network de pastores para gerar reunião e previsibilidade. E aí você vai colocar, pô, no de sessão estratégica eu vou gerar 20 reuniões, vou colocar menos aqui. 20 reuniões, 20% de conversão, 2 vendas. Indicação, eu vou gerar só 2 vendas, mas eu tenho um pouco mais de conversão, vou colocar aqui. Ah, eu vou fazer o de iscativa, vou usar o Instagram de forma estratégica para gerar reunião sem investir em tráfego.
Tudo vira matemática. E aí, nesse exemplo aqui, seriam 22 reuniões, 30% de conversão, 5 vendas, as 5 vendas que eu te falei. Vini, eu vou conseguir isso fácil assim, rapidamente, no primeiro mês? Óbvio que não. Óbvio, você não vai conseguir isso aqui no primeiro mês. Sinto te falar isso, mas você não vai conseguir esse resultado aqui no primeiro mês. Talvez você consiga no terceiro, talvez você consiga no quarto. Mas eu te garanto que se você faz um bom planejamento ali, no primeiro mês você já consegue algum. No segundo mês você já consegue mais. E aí se torna exponencial. Vai ficar tudo muito mais fácil. Qual que é o problema? O problema é que a maioria dos donos de agências, eles não colocam essa frase aqui embutida no cérebro, que é, eu vou fazer até dar certo para nunca mais depender de indicação. Eu recomendo que essas 3 frases você coloque aí no espelho do seu banheiro e olhe para elas todos os dias. Você não pode depender de indicação se você quer ter paz de espírito e crescimento previsível. E aí, quando você for fazer, você vai fazer até dar certo, amigo. Você não vai parar no primeiro problema, como a maioria das pessoas. A maioria das agências de marketing indicam para os clientes que eles não podem pausar o tráfego. Só que para eles próprios, no primeiro insucesso, já estão pausando as campanhas. E não dá, você não vai ser uma dessas pessoas. Você vai ter que ser comprometido a ponto de saber disso. Não apenas saber, né? Vai ser comprometido a ponto de saber e fazer. O 6º passo, que é a segunda parte dessa de vendas previsíveis. A primeira parte de vendas previsíveis foi essa parte mais de mindset, essa parte das frases que você vai embutir no seu cérebro, é entender que são 2 setores da sua empresa que você precisa de direcionamento e você precisa profissionalizar para ter vendas previsíveis. Tem muita gente que chega aqui na Escala Absurda, logo no início, vira para mim e fala, Vini, o maior problema da minha agência é um problema comercial, eu tenho muito problema no comercial. Só que eu vou analisar a empresa da pessoa. E eu não posso nem aferir ainda que ela tem um problema no comercial. Eu não posso nem confirmar, ratificar que ela tem um problema no comercial. Porque ela não está nem gerando reunião, não está nem gerando demanda para a gente poder afirmar que é um problema comercial. A maioria dessas pessoas que acham que tem um problema no comercial tem um problema, na verdade, de marketing. Porque o time de marketing é responsável por gerar leads através daqueles funis que eu te passei ou de qualquer outro. Uma parcela desses leads será de leads qualificados. Isso aqui é um trabalho do marketing. Se você olha para os números de forma matemática e você não está batendo as metas e descobre também que o problema não está sendo na conversão das reuniões e sim no volume de leads qualificados, você precisa melhorar a sua copy, você precisa melhorar os seus criativos. Ah não, o time de marketing é responsável por isso aqui. O time de marketing está fazendo um trabalho legal, mas a gente não está gerando as vendas. Então é um problema do time comercial. Qual é a função do time comercial? Fazer essas pessoas comparecerem nas reuniões, fazer boas reuniões e fazer essas vendas. Vini, eu sou sozinho, eu estou deixando de ser freelancer. Como é que eu vou ter um departamento de marketing e um departamento comercial? Amigo, no primeiro momento você vai fazer as vezes dos dois. Você vai ser o seu próprio departamento de marketing e o seu próprio departamento comercial. Mas já é extremamente interessante que você já faça essa divisão. O eu do marketing e o eu do comercial. Depois você vai trazer uma pessoa para o comercial primeiro, que você tem uma agência de marketing, você vai ter mais facilidade aqui. Depois uma pessoa para o marketing, depois você vai ter departamento de marketing e departamento comercial. E aí você vai avançar. Mas o que você vai fazer primeiro, agora que você entendeu todos esses passos? Você vai entender também como você vai gerar essa demanda através de funis, fazendo seu marketing pelo Instagram e gerar mais de 180 mil reais em faturamento rapidamente. Clica em algum lugar aqui dessa tela e vai lá assistir.